De repente, o Espírito de Deus ministrou meu coração. Aí o Espírito Santo falou comigo aberto. E até aquele momento eu não lembrava do que aconteceu comigo quando criança. Tinha desaparecido. E aí o Espírito Santo falou, é o mesmo espírito imundo que foi tratado com feitiçaria, com idolatria, foi tratado com vícios, que atormentou você e que hoje atormenta ela. Repreende ele. Quebra as alianças com ele, você tem direito a quebrar as alianças que foram feitas, até mesmo pelas pessoas que tinham autoridade sobre você na época. E ali eu comecei a primeira oração de quebra de maldição, a primeira oração quebrando as legalidades. Dentro muito do que estava sendo ali falado pelo Espírito Santo. E comecei a orar em nome de Jesus. Eu não aceito mais você na minha casa. Eu quebro as alianças. Talvez não tenha sido eu que fui lá, mas alguém foi e te trouxe para cá. Mas aqui você não vai ficar mais. E comecei a orar. E de repente, quando orando assim, a Nathalie começou a passar mal e começou a vomitar. Começou a ter... E sabe aquela coisa, vai para a filha ou fica aqui na oração? Eu falei, não. Até aqui eu nunca consegui fazer nada por ela. Então ela vai ficar vomitando sozinha e eu vou orar. E quando foi, eu terminei a oração. Aquele espírito imundo saiu. Que eu cheguei no berço, ela não era mais a mesma criança, fisicamente. Sabe quando você olha para uma pessoa atormentada e agora não está mais atormentada? Essa era a visão que eu tinha. E simplesmente ela mudou. Ela simplesmente mudou. A enfermidade foi embora, ela dormia, ela tinha paz, ela não era mais a mesma criança. E graças a Deus, eu e o meu marido sempre fomos muito unidos espiritualmente. E aí, quando ele chegou no outro dia de manhã, eu passei a noite lendo, porque aí eu precisava entender biblicamente o que tinha acontecido comigo. Uhum. E aquela transformação dela. E aí, quando ele chegou, eu falei, ó, ela nasceu numa igreja evangélica. Ela é inocente, tem 1 ano e meio. E ela tá desse jeito, agora imagine eu e você. E agora, eu vou orar por você, como o Espírito Santo ministrou, me ensinou, e você vai orar por mim dentro da mesma coisa. E começamos a orar, e começamos a repreender. E começamos a mudar a nossa história dentro de casa. E sem brincadeira, quando nós nos levantamos, nos posicionamos, começamos a entender que o mal nos atacava. Não estávamos endemoniados, estávamos sendo atacados. E quem não sabe se defender, apanha, ainda que seja crente. É um crente apanhando.